Muito obrigada, Isaac. Todos estão me ouvindo bem? Todos estão ouvindo, ok. Em ambos os idiomas, eu pressuponho. Ok. Eu vou fazer isso aqui um pouquinho mais informal do que fizemos ontem, porque em grande parte nós vamos ver ilustrações e figuras hoje. Então, se eu fizer isso aqui, vocês têm que berrar e falar comigo aqui. Podem me chamar a atenção. Nós estamos falando então da hotelaria, restaurantes e varejo, essa iluminação, o que as diferencia de outros tipos de projetos e o que tem em comum. E acho que vai ser uma jornada muito gostosa. Eu faço assim, aqui. Então, o que diferencia esses tipos de iluminação de outros projetos é que todos os três são locais, são lugares que a gente não tem que ir. Nós escolhemos ir, em grande parte. E não são locais que a gente está lá todos os dias. São locais que visitamos e vamos embora, e talvez a gente volte, para que eles sejam gostosos, apreciáveis, mas ali a coisa pode ser um pouco mais arrojada, mais forte do que aqueles lugares que a gente frequenta todos os dias. A imagem que eu escolhi para ilustrar isso aqui é uma biblioteca, que é lógico, tem um produto para ser exibido, que são os livros, né? Mas dá para ver que é muito menos, tá iluminado de forma menos dramática do que esses outros lugares que têm produtos aqui, porque as pessoas estão na biblioteca o tempo todo, já sabem onde encontrar os livros, só precisam de luz suficiente para ler o título. Ele não precisa ser atraído ao livro, ele só precisa saber onde pegar o livro. Agora, se você tivesse que morar dentro desse ambiente aqui, seria mais, incomodaria, se ia ter mais dor de cabeça, a não ser que você é uma pessoa que trabalha ali, e aí eu lamento por você. As cores e os acabamentos e a iluminação pode ser mais forte nesses lugares. Então, quando eu estava elaborando essa apresentação, eu me lembrei de uma coisa que uma amiga minha, do meu esposo, ela é chefe de cozinha, e nós o elogiamos um dia, que nós gostamos muito de ir a restaurantes e fazer o pedido de vários appetizers, várias entradas, né, ao invés de pedir um prato principal, né? E ele disse, é lógico, porque com os appetizers, as entradas, o chefe pode apresentar sabores mais fortes, e fazer muito mais belo, muito mais saboroso, porque é um prato pequenininho, você só precisa o suficiente para abrir o apetite. Mas se você tenta comer só aquilo, um prato daquilo, talvez seria demais, temperado demais, azedo demais, doce demais. Então, é isso, por isso que no restaurante o chefe pode ser mais criativo com aquele primeiro prato à entrada, né? Eu acho que a mesma oportunidade existe para nós nesses locais onde as pessoas visitam, mas não moram ali. A gente tem a oportunidade de botar mais sabor nesses lugares. Outra coisa que distingue esses locais, geralmente, é que a iluminação é um pouco mais informal. Quando você vai para um tribunal, um lugar mais, uma universidade, uma coisa mais institucional, parte da meta do projeto é fazer com que você se impressione. Você deve se sentir como você está entrando ali nos palácios da justiça, do governo, nos palácios da educação, e você tem que ficar assim de queixo caído por aquele ambiente. E o oposto também vale para esses espaços onde você é a estrela e a atenção está sobre você. Então, outro ponto a se lembrar, então, é que diferente das instituições ou das residências, nesses lugares, eles estão competindo para fechar negócio com você. Geralmente você tem um monte de opção em relação a onde você pode ou quer ir. Então, o que eles têm em comum, um com o outro, é que todos eles precisam ser acolhedores, tem que ter a luz suficiente para visibilidade, mas também para nos engajar emocionalmente e focar nossa atenção.
porque em muitos casos nós não estamos lá todos os dias, diariamente, né? Você precisa ter deixas em relação ao caminho, por onde seguir. Porque ele não lembra a última vez que ele veio, não sabe como chegar no sanitário, não sabe como ir até a cozinha. Então você tem que ter deixas, dicas, que geralmente envolvem mudanças na intensidade e contraste dentro do espaço, né? Então, como nós temos essas escolhas, a primeira tarefa da equipe de design é fazer com que a gente entre porta adentro. É o primeiro assunto para o designer. O pessoal tem que entrar porta adentro. E o segundo ponto é fazer com que eles voltem. O cliente volte. Tenho certeza que vocês já estiveram em lugares onde o alimento é maravilhoso, mas a iluminação te deixa louco. Eu, pessoalmente, fico super chateada quando a iluminação te deixa doido. Não, a gente não vai voltar nesse restaurante, a gente não volta aqui. Então, primeiro, a parte de hospitalidade ou de hotelaria, né? O nome diz tudo, né? O ponto dessa iluminação é você se sentir bem-vindo, tem que ser acolhedor, você tem que se sentir em casa. Mas não, na verdade, em casa, você tem que se sentir até um pouco melhor, tem que ser mais acolhedor, mais confortável, mais seguro, sabe? Trazer um nível extra de atenção aos detalhes que faz com que você se sinta especial. E toda essa jornada começa com a área da recepção. E na recepção a iluminação pode ser leve ou dramática, poderosa, mas é a primeira impressão, aquele primeiro ponto-chave quando você entra naquele espaço do hotel, é a primeira coisa que você vê. E ele estabelece o tom, ele dá o tom. Isso aqui... Peraí. Esse aqui é o chamado W Hotel, Hotel W. Element, esse aqui, ambos pertencem à mesma empresa, mas são direcionados a mercados diferentes, então tem um sabor diferente a cada um deles, uma pegada diferente. O Elemento deve ser dirigido aqui um pessoal muito mais hippie, muito mais jovem do que o pessoal mais tradicional. É o pessoal dono do Sheraton, da rede Sheraton. Mas você nunca encontraria esse front desk num hotel Sheraton, por exemplo, não nesse estilo. Então, a recepção em si tem mudado muito do tradicional, aquele tradicional. Os hotéis estão sendo remodelados, estão colocando áreas mais curtas, as mesas mais menorzinhas, para sentir a coisa mais porosa, para que não haja tanta barreira entre as pessoas que trabalham e os hóspedes. É a sensação de abertura. Então, em muitos lugares, agora a gente vê esses front desk curtinho, são chamados de pod, né? E isso é uma foto chamado YOLO. É uma cadeia japonesa de hotéis. Você faz o seu check-in. Eles não têm nem pessoas, atendentes ali no front desk. Você faz o seu auto-check-in, como se fosse para um voo. É um hotel super interessante. Eles têm também quartos que são como esses chamados pod, como se fosse um quarto dentro de um vagão de trem, às vezes, um casulo, né? É para os jovens e para os magrinhos e flexíveis também, que cabem dentro desses casulinhos. Então, considerações de design para iluminação: oferecer luz adequada para tanto os funcionários quanto clientes dos dois lados do desk, e também evitando aquela coisa do brilho da tela que às vezes parece que fica. Depois da área de recepção em si, normalmente você tem o lobby de entrada, que é a área da frente, mas, quer dizer, quantos espaços tem a designação diferente, depende do tamanho do lobby, né? Um lobby de Las Vegas, por exemplo, pode ser de um quarteirão o lobby, e inclui a recepção, o bar do lobby, lógico, o cassino, os slot machines, caça-níqueis e espaços gigantescos, até desnecessários. E depois tem hotéis menores que fazem tudo sabe, menor do que essa sala que cabe tudo. Uma das coisas que temos visto com maior frequência, a adição de áreas para as pessoas ficarem sentadas fora da recepção, não fazem parte do bar ainda, lugares para as pessoas ficarem sentadas confortáveis, verificar o telefone, bater um papo, encontrar os amigos,
Repetindo, isso aqui é um hotel Element, que é uma outra cadeia que foi projetado para pessoas mais jovens, ao invés do pessoal de tradicional business mais velho. Tem que ter uma cara, parece o seu quarto até, talvez, mas é muito mais informal, relax, casual, do que esse aqui, que também é de propriedade da mesma cadeia. Então, depois daquele área mais casual de bater papo, normalmente tem um bar do lobby, o lobby bar. Às vezes, é um lugar mais informal, mais casual, que pode servir durante o dia, onde você pode tomar um café, comer uma coisinha sem ter que ir para o restaurante. Às vezes, na verdade, é efetivamente um bar mesmo, bar. Esse projeto aqui é um hotel Hilton que nós fizemos em Albany, e durante o dia o espaço... Bom, tem mais gente do que está ali na imagem, lógico, mas não muitas pessoas que vêm tomar um café. Eles têm uma mesa para compartilhamento. O pessoal pode sentar e trabalhar o laptop que nem um Starbucks, mais ou menos, colocar o telefone, mas à noite... Eu já fiquei 2 vezes nesse hotel, já me hospedei. À noite a coisa fica borbulhando de gente, vira uma balada, quase uma festa. O pessoal vem, descem o hotel com seus amigos, convidam os amigos para vir ali. É muito, muito gostoso mesmo. E eu queria salientar o lobby do elevador agora. Então, a gente estava falando ontem... conversando com alguns designers aqui, e a gente estava reclamando, na verdade, sobre o fato de que, enquanto que os hotéis normalmente querem, fazer uma declaração de design, eles querem ser orgulhosos, causar uma boa impressão, mas, em geral, eles não têm orçamento. Gente, eu não me lembro quantos hotéis já trabalhei que começaram com o design dos sonhos e foram cortando, porque eles se deram conta de que eles não iam conseguir aquilo gastando o que eles queriam gastar. Mas tem áreas que eles estão dispostos a se comprometer. O lobby bar são algumas dessas áreas, mas o lobby do elevador é uma boa oportunidade, um bom local para se gastar um pouquinho, porque ele é tão pequenininho. Você pode fazer muitas coisas se o espaço é pequeno, que você não poderia fazer lá num lugar mais amplo, porque é muito grande, né? Também está. Na verdade, ele conecta os elevadores do lobby até o piso superior mezanino, se você tem uma área de casamentos, um auditório. Esse elevador tem que ser o anúncio, você está indo para um evento especial, ele abre ali. Então você sai do elevador e aí você está na área chamada de pré-função, ou pré-funcional. É meio difícil iluminar essa área porque é um espaço multipropósito. Durante o dia é super coisa meio super branquinho, Clark Kent, humilde, assim, não chama atenção, mas à noite você tem um casamento, um evento, um bar mitzvah, uma reunião importante, isso se torna um espaço para fazer um intervalo. O pessoal sai da sala e tem outras reuniõezinhas informais ali, ou nesse caso aqui ele pode ser usado, essa área para montar a parte de alimentação. Então o pessoal sai e usa para um banquete, uma área de happy hour, alguma coisa assim. Então a tarefa de iluminação ali é meio complicada, para não ficar com uma cara... Sabe quando você vai numa festa e você tá... todo mundo tá de jeans e você tá muito formal, você tá de pérola, né? Isso pode acontecer nos hotéis, eu acho. Onde você tem a área de pré-função e salas de reunião que estão excessivamente... é como se estivesse cheio de diamante demais, né? Over. Então, aqui as salas de baile, os ballrooms, também são de multifunção, né? Geralmente, elas ficam um pouquinho em excesso, chamado overdress. Você não pode tirar o candelabro, mas para ficar aquelas situações mais formais que eles têm ali, os eventos. A parte mais difícil para mim desse salão de baile, de projetar para um salão de baile, num hotel grande, por exemplo, os salões de baile
se dividem. Então, na parte maior, na configuração maior, você pode ter 8 desses módulos aqui. Esse é um projeto que nós fizemos em Atlanta. Na verdade, é um centro de conferências, ou seja, é um hotel que não tem quartos. É o mesmo tipo de projeto de hotel, mas você não pode dormir, não tem quarto para dormir. Então, há paredes que correm aqui, paredes móveis que correm. Então, o hotel pode alugar só 2 módulos, ou só os 4 módulos, 6 módulos, ou na ponta final, tomar os últimos 2, que podem ser divididos em um só, salas menores para uma reunião. Parece bem lógico, eu tenho certeza que vocês trabalham com hotéis, vocês estão familiarizados com isso. O problema é que quando a gente ilumina, você tem a iluminação geral, você tem a decorativa, que é o candelabro, então você tem a sun, que é o candelabro, tem ali a parte de luz geral suplementar, nesses chamados recessos, né? Você tem você tem, se tiver sombra entre a luz, você precisa iluminar ali, mas você também tem a parte do púlpito, e tem que ter. Então, se você tem um casamento e você tem uma mesa onde o noivo e a noiva estão, eles não podem ficar no escuro, você precisa ter iluminação para eles também. É super lógico, se você tem todo o ambiente ali, a mesa de cabeceira vai estar ali, mas se a pessoa está alugando só 2 módulos, por exemplo, a mesa de cabeceira vai ficar ali. Se ele está alugando 4 módulos, pode estar ali ou do outro lado da sala. E vocês estão vendo o problema, então. Precisamos ter iluminação para cada um dessas configurações possíveis. Isso ainda não é o problema. O problema é o que ocorre com os sistemas de controle, que precisam parear esses cenários. Então, para que quando as diferentes configurações, os painéis de paredes abram ou fechem, os módulos vão se conectar corretamente de acordo com a configuração que a sala adote. Nesse trabalho aqui, nesse projeto, a gente usou um sistema Crestron, porque nós tínhamos 128, acho que foi, configurações diferentes. Por sorte, havia um integrador de sistemas no projeto, porque o áudio e vídeo também foi super complicado fazer. Então a iluminação foi absorvida dentro da parte dos sistemas que eles estavam fazendo a integração. Isso aqui é um outro projeto que fizemos em Aruba. É o Marriott Stellaris. E é um único módulo aqui, daquele salão de bailes específico, nesse projeto que foi feito. Quando eles fizeram a reforma, a renovação, colocaram fibra ótica nos painéis que escorregam para fechar as paredes. Às vezes, por alguns eventos, eles ligam, eles acendem a fibra ótica, pode ter esse efeito que vocês estão vendo. Em outros eventos, eles oferecem, não está vendo na imagem, mas eles oferecem como se fosse uma cortina, assim, quase para amenizar a parede. E a iluminação muda, você vê que ela muda de cores, né? Essas alcovas que mudam de cor e a luz se derrama para o ambiente. Aqui no nível corredor dos hóspedes, né? A tarefa principal é encontrar o teu quarto quando você sai bêbado do bar, do lobby. Você tem que conseguir descobrir onde está a porta do teu quarto e qual porta é sua. É lógico, eu nunca fiz isso, mas eu já tive amigos que tiveram essa situação. O maior problema é quando você tem um hotel muito grande, mesmo se você não está bêbado, você não encontra o teu quarto, porque o projeto, eu me lembro de uma vez que eu fiquei no Hilton de Las Vegas. O footprint é uma estrela de 5 pontas, é o formato, e cada um dos 5 corredores é exatamente igual. Então, é como se fosse um filme de terror horrível. Você sai do elevador na direção errada, você demora um tempão para se reencontrar de volta. Então, sempre eu fico pensando em mandar
uma carta para eles sobre a iluminação. Eles perderam tantas oportunidades de iluminação para orientar as pessoas, usando cor, usando estilos diferentes para diferenciar cada um desses corredores. Nos quartos, os guest rooms, né, raramente a gente se envolve muito nessa parte do desenho. Os designers de interiores normalmente assumem a partir daqui. E eles oferecem as luminárias de cabeceira, então dependendo do tema que está sendo projetado. Normalmente o que a gente faz é falar para eles ou dar uma olhadinha, dependendo do prazo, né? Quanto de luz a gente quer, a distribuição do fecho de luz, para que você não fique com aqueles marcas muito quadradinhas ou que não fique claro demais ou escuro demais, porque a gente nunca tem dinheiro para colocar um dimmer nos quartos comuns, só na suíte presidencial. Isso aqui é interessante, deixa eu... Opa! 2 anos atrás, isso aqui era uma tendência nos Estados Unidos, isso aqui. Ter esses pendentes aqui, esses abajures pendentes. É super chique, você está vendo como aqui é tão baixinho aqui do lado. Não fazem mais isso. Pessoas demais estavam batendo a canela, davam pancada. E aí esse pendente bagunçava, quebrava, então foram abandonando isso. E a outra alternativa para a lateral da cama, ou outras 2 alternativas, uma é isso aqui, o abajur tradicional suplementado por iluminação atrás da cabeceira, chamado uma alcova de downlight, pode ser downlights pequenininhos, né, bem suaves acima da cama. Eles nunca usam aqueles bracinhos, né, aqueles chamados bracinhos de abajur, porque as pessoas têm a tendência, sem brincadeira, as pessoas penduram a parte da lavanderia deles, eles lavam roupa íntima, sunga, maiô, e torcem e ficam pendurando no bracinho da luminária. Então, praticamente todos os grandes cadeias de hotel decidiram não fazer. Tem uma outra história que é mais mórbida ainda do que essa. Eu estava trabalhando para a MGM, o MGM em Las Vegas, o MGM. Um grande amigo meu era diretor de design de interiores lá para a MGM alguns anos atrás. E ele falou para mim que o MGM, a empresa, já não está construindo mais esses quartos para hóspedes com esse tipo de cama de plataforma. Por quê? Porque, uns 2 anos atrás, descobriram que vinha a camareira e descobria um corpo morto dentro da cama, da estrutura da caixa. É o lugar perfeito se você quiser se livrar de um corpo. Agora você já sabe, você encontra um hotel que tem uma cama em box, faz o check-out e ninguém sabe, deixa o corpo lá. Então, foi só um homicídio, tá bom. Mas, de qualquer forma, a MGM decidiu que eles não iam fazer mais isso. Então, todas suas camas têm o pezinho, né? Agora dá pra ver embaixo da cama. É verdade. Aí temos a piscina do hotel. Reiterando isso. De uma certa forma, é o meu espaço favorito para projetar, porque é um local onde praticamente não é a função prática ali. Está ali para ajudar o pessoal a relaxar, se divertir. E quase sempre o cliente está disposto a deixar você usar efeitos, iluminação colorida, fazer um negócio diferente do que num espaço mais comum. Os problemas aqui são só técnicos, que são a questão... se é uma piscina com cloro, a maioria usa cloro, há problemas de corrosão. Então você tem que garantir que todas as partes de fixação que você... Não é só para lugares molhados, mas também tenham... Se for metal a instalação, que tem um banho para proteger contra o cloro. Nos Estados Unidos, a gente tem... Ok. Nós temos códigos nos Estados Unidos que te obrigam a incluir muita iluminação em termos de lux, de luminescência na superfície da água. É do Código de Construção, Nova York, Califórnia, vários lugares.
Para a gente parece bobo, porque se você tem iluminação embaixo da água na piscina, seria fácil você ver onde você tem que ver, mas como nós vivemos num país com muitos processos judiciais, os códigos de arquitetura exigem que a gente tenha luz externa na superfície da piscina. O problema é que você colocar as luzes que vão bater no topo da piscina, ali na superfície da água, sem te dar uma dor de cabeça de manutenção depois, porque quando as luminárias precisam ser trocadas ou a manutenção da parte da estrutura de metal, se a luminária tem uma vida útil curta, muito precária, ou seja, eles vão ter que fazer uma ponte em cima da piscina ou drenar a piscina para poder acessar os nichos. E na vida real eles não fazem nada disso. Então, ou seja, as luzes se queimam e elas têm uma cara maravilhosa no começo, mas depois a coisa fica terrível porque ninguém vai lá consertar e trocar as lâmpadas. Muito bem. Eu achei que isso seria gostoso, talvez, aqui. Eu trabalhei num projeto, mais ou menos 1 ano e meio atrás, para um hotel Marriott, que era para ser construído em Moscou. E trabalhamos com o arquiteto Jacob Splinstead, em Boston. E eles têm o departamento de design de interiores deles lá, e trabalhamos com eles, desenvolvemos o design para todo o hotel, passamos, os documentos de construção do design. Depois, demorou uns 8 meses, talvez quase 1 ano, o Marriott decidiu que não ia fazer mais o hotel, que não ia construir mais. Então, o hotel, o projeto, os documentos estão todos prontos para você construir com base naquilo, mas estão esperando, não sei, o que o Marriott está esperando. Mas eu posso usar isso como estudo de caso, ou seja, nesse caso temos as renderizações das imagens do pacote de apresentação para o cliente. Então, começando com a área de recepção, e nesse espaço temos os chamados casulos, os pods, que são inclinados para parecer menos barreira, né? Decidimos fazer com que eles brilhassem, e temos o famoso wall wash, né? Lava a parede para atrair atenção, para as pessoas saberem onde estão ali na recepção. Depois temos essa parte como se fosse uma sala de estar, uma área para as pessoas ficarem sentadas. Os elevadores estão desse lado aqui, do lado oposto da recepção, e dá para ver que você é encaminhado para a área do bar, do lobby, né? Aqui é o lobby bar. O restaurante vem no nosso sentido. Nós estaríamos olhando do restaurante para fora, nessa imagem. E passando aqui, você tem um corredor, um business lounge, e o acesso aos elevadores e uma grande escadaria para o salão de baile. Isso aqui é o business lounge. Se vocês se lembram, os business lounges de hotéis tradicionais são salas menores. Muitas vezes tem uma bancadinha com os divisores na vertical. Parece um cubículo, que nem na universidade, né? Um curralzinho. E eles também, desde que agora, já todo mundo tem seu laptop atualmente, e tudo que eles precisam é um lugar para fazer plugar a máquina, ou a eletricidade. E o pessoal, quem quer sentar, pode sentar, e já nos sofás ali, vocês estão vendo, que são baixinhos, é aberto, não se define quantas pessoas sentam ali, pode ser 3, pode ser 100. E as pessoas que se sentem mais à vontade num lugar mais fechadinho, tem esses, como se fosse num restaurante, né? um cantinho chamado um booth ali, né? Um standzinho separado. E nós temos visto isso nos hotéis maiores agora. Uma cabine ali na área. Essa é a área pré-função, que a gente chama pre-function. Foi interessante aqui esse tipo dessa alcova, esse bar, essas cabines
E se você sai de uma reunião, você precisa bater um papo com alguém, uma pequena reunião, você senta à mesa aqui, essas mesinhas que estão no Business Lounge. E nessa área aqui, é como se fosse... Eu achei muito inteligente aqui o design. Pode ser para o atendimento de alimentos, o pessoal de bebidas e alimentos, uma cabine interna ali. Mas o interessante que eles fizeram, vocês vão ver no outro slide, é que toda essa peça é sobre rodas e pode escorregar para frente ou para trás. Então, para que esse bar pode ser acessível da parte externa, mas vocês vão ver no próximo slide que pode ser acessível de dentro do salão de baile. Ele pode ser configurado como for necessário para o evento. É um espaço com pé direito muito alto, tem acabamentos de terra natural, que não fica muito frufru, né? A gente fala em inglês de frufru também. Mas ainda tem brilho suficiente para que à noite ele fica mais elegante, né? Aqui é o salão de baile, e vocês estão vendo aqui aquelas alcovas para a área de alimento. O pessoal pode fazer um buffet, os appetizers. Não são estações para os garçons, são áreas que os convidados vêm para se servir ali. E a iluminação funcional, em vez de usar candelabros tradicionais no centro, a gente usou a luz funcional e a decorativa está meio que integrada, para que a gente não tenha um monte de elementos e tentando fazer tudo combinar. Só quero mencionar que isso aqui foi um design bem inicial, uma apresentação inicial. Foi feito por o pessoal com menos experiência da área de design de interiores. Então, ó um erro aqui, olha. Tenho certeza que vocês que têm experiência já reconheceram que isso aqui é superfície de mármore, isso aqui é de madeira. E isso aqui é de seda cinza. Mas olha aqui, onde os painéis vão escorregar, né? Eles colocaram os painéis que escorregam exatamente onde a seda delicada vai estar. Então a parede vem com rodinhas e dá uma pancada contra a seda, a lateral, e não vai ficar bonito durante muito tempo. Nos documentos finais, então, foram trocados a madeira, havia uma superfície mais firme, dura, onde a divisória tem que bater ali. Nós não tivemos a oportunidade de lavar esses materiais, mas ali com luz, mas a gente permite que a luz emane em volta do forro para que ela bata na parede. O Marriott, ao invés de solicitar salas menores de reunião, pequenininhas, eles estão optando por construir salas abertas de reunião, onde as pessoas podem caminhar para lá e para cá e ter reuniões separadas ou juntas, menorzinhas. E os móveis são mais amenos, mais soltos e mais informais. Aqui um lounge executivo, como se fosse um piso de concierge, né, e você aproveita, curte ali uma coisa mais refinada. Se não quiser ficar o tempo todo no teu quarto, você vem aqui e você tem bebida e alimento gratuito ali. E a piscina do Marriott, que é no teto. Tem essa iluminação em alcovas e de slots, de fendas. Nós tentamos detalhar, então, essas alcovas, esses slots, para serem indestrutíveis ou com a vida mais longa possível. Mas, no fim, não tinha jeito, não havia espaço no forro para você colocar a iluminação aqui e direcioná-las. A gente teve que usar as fontes com vida útil mais longa e os drivers foram colocados fora da área da piscina, porque os drivers geralmente queimam primeiro, né? Então foi essa a nossa solução. Bom, próximo, vamos falar sobre restaurantes. Que é um assunto muito amplo, a gente não vai cobrir tudo, com certeza. O que nós, seres humanos, todos temos em comum é que todos precisamos comer.
E aquilo que todos os restaurantes têm em comum é que todos querem nos ajudar a fazer isso. E então, todos os restaurantes de qualquer tipo, a meta do projeto de iluminação é fazer com que o alimento fique apetitoso, maravilhoso, fazer com que a gente queira comer e que a gente queira voltar. Mas, além disso, eles praticamente não têm mais nada em comum. Porque há tantos tipos diferentes. A gente tem os cafés. Você entra, toma um café e pronto. Você tem o fast food. Você vem, pega um hambúrguer e você senta, talvez, ou você leve para viagem. Você tem o fast casual, onde talvez você se serve ali, mas talvez tenha garçom, mas é só um sanduíche, você não vai ficar muito tempo. E também aqueles restaurantes com estilo mais familiar, você vai com as crianças, você não vai ficar muito tempo, não é para uma noitada, mas você tem que ser confortável, ser funcional. E conseguir enxergar o alimento. Você põe aquele neighborhood nice, o que é legal para a vizinhança, é o que eu chamo aquele restaurante normal que a gente vai, você quer sair, comer fora, não é aquele super caro, mas também não é o McDonald's, e não é também a cantina italiana. Então, é um lugar que talvez você vá com mais frequência do que os outros tipos. Finalmente, você tem o high-end, de ponta, de elite, né? Aqueles super elegantes. Um jantar de aniversário de casamento, para mim, né, por exemplo. E no fim da noite você tem a parte do bar ou da balada, do nightclub. Começando então aqui o café, eles se encontram em todos os lugares, ou seja, há mais concorrência para os cafés do que qualquer outro tipo de restaurante. Eu fui rapidamente fazer um passeio de sightseeing aqui em São Paulo quando eu cheguei, e nós fomos a Oscar Freire, né? É isso, a avenida. E eu vejo nesse slide que havia 2 cafés a cada quadra, mas naquela rua tem 3 ou 4, né? Na média. E todos estão concorrendo pelo teu negócio. E eles têm o mesmo produto, basicamente. Todos servem café. E geralmente servem algum tipo de docinho, alguma coisinha. Tem que ter alguma coisa a ver no design que te chama para você ir ali e não no outro. Mas o que foi descoberto é que agora, sabe, na verdade eles estão explorando o seu hábito de cafeína. Você precisa do café e eles precisam do seu dinheiro. Então eles estão descobrindo que vale a pena fazer você ficar lá mais tempo. Eu me lembro quando eu era mais jovem que a gente ia num café, você pedia um café e se ficasse sentado muito tempo lá, o garçom já ficava te olhando feio já, né, para você sair, embora. Mas agora você vai no Starbucks, eles te dão uma poltrona, te dá tomada para você, porque se você ficar mais tempo, você vai pedir um segundo café, um terceiro café, um doce, e assim vai. É lógico, a forma que eles fazem essa coisa funcionar é que eles te cobram mais por aquele um cafezinho do que o McDonald's cobra por uma refeição toda, muito mais na verdade. Então a iluminação de um café tem que ser simples, fácil de manutenção, como de um fast food, mas também precisa ser mais acalorosa, mais aconchegante, para você ficar um pouquinho mais tempo. E eu escolhi esse slide aqui. Vocês sabem qual é esse projeto aqui? Alguém conhece? Já viu? Muito bem. Vocês não vão acreditar, é um Starbucks. E isso mesmo. Olha, gente, sério? A gente não tem isso aqui em Nova York, é na Ásia, em algum lugar na Ásia. E investiram bem ali para tornar super interessante o ambiente. Você tem que ir lá uma hora. E eles têm 3 cidades, Starbucks, que são projetados em cima desse tipo de modelo. Fast food. Bom, todos temos restaurantes de fast food, McDonald's e tantos outros, Subway, não me lembro o que mais que eu já fiz aqui. Eles têm cadeias menores às vezes também, como esse aqui. E, em geral, há mais restrições para a iluminação, porque praticamente todos são em cadeias, franquias, então
O projeto, o design já é te dado de cima para baixo. Você não tem muita amplitude de criatividade. Não tem, eles talvez nem tenham um lighting designer envolvido. Eles dão o pacote para o pessoal que está na área de construção. E é isso que eles fazem o tempo todo, né? Mas as exigências, quando você tem a oportunidade de uma área separada de fast food, talvez, é que sejam amistosas para crianças, superfícies duráveis, os móveis devem ser indestrutíveis em geral. Mas o interessante deles é que a única forma que ele pode fazer um negócio desse funcionar, um fast food, você está cobrando $1 por um McLanche Feliz, o pessoal tem que rodar. É o oposto do Starbucks. O pessoal tem que entrar, comer, sair. E o truque que todo fast food que normalmente usa, eles têm uma temperatura mais alta de cor do que qualquer outro tipo de restaurante. Pelo menos 4.000 Kelvin. E geralmente 5.000 até, muitas vezes até mais. Ou seja, nós estamos confortáveis o suficiente ali quando você entra. Tá bom, vou comer um hambúrguer, uma batatinha. Você senta um pouquinho ali, você começa a sentir desconfortável. A iluminação, ela tá clara demais, um pouquinho fria demais. E você vai querer sair. É um fenômeno super interessante. Meu pai, que era lighting designer, me falou sobre isso quando eu era criança. Eu não acreditava nele. Não acreditei. E eu entrei, olhei, testei e vi que era verdade. Então, vou compartilhar essa historinha com vocês. A gente tinha dimmer no nosso apartamento quando eu era criança, porque meu pai era lighting designer. Tínhamos todo o apartamento com um monte de efeitos de luz e tal. E ele trazia clientes, a gente jantava, e depois do jantar nós tínhamos uma sala de estar separada, onde os artefatos dele estavam ali. E tinha uma lareira, e tinha uma parede com a luz wall washer brilhando, para as pessoas ficarem confortáveis. E também mostrar o que ele fazia, né? Às vezes o pessoal ficava confortável demais e ficava muito tempo, além do que ele queria. E meus pais queriam ir dormir. Então, meu pai tinha um dimmer à altura da mão, do lado da poltrona dele. Eu não vou entrar nos detalhes técnicos, mas esse dimmer, ele ficava num timer. Então, você ligava o dimmer e ele demorava quase 60 segundos para a luz mudar. De 0 até 60 segundos. Então, ele... sabe, bem assim, discretamente, empurrava a chavinha e a luz lentamente ia mudando, ia ficar mais clara. E era tão lento que a maioria das pessoas que frequentavam o nosso apartamento nem se davam conta de que a luz tinha mudado. Não tinham se dado conta que a luz ficou mais clara. Mas de forma milagrosa. Eles se lembravam que tinha uma babysitter em casa cuidando das crianças, uma babá. Eu tenho que ir embora. Era fantástico e nunca falhava. Eu estou compartilhando essa dica com vocês. Se você tiver um dimmer e se você tem gente que fica tempo demais na sua casa, abusa, então aumenta um pouquinho a luz e eles vão lembrar que ele tem uma bebê, que ele tem que acordar cedo no dia seguinte e resolvido. Próximo tipo, chamado fast casual. O fast casual não é que nem o fast food, é o informal, né? Eles oferecem mais alimentos e geralmente oferecem tanto o self-service quanto o serviço de atendimento com garçons. Em geral, eles têm o mesmo princípio, mas agora temos visto mais e mais. Eles estão seguindo o modelo Starbucks de tentar fazer com que as pessoas fiquem um pouquinho mais tempo e façam mais pedidos. Então, essa aqui é uma cadeia. Não sei se você chama Le Pain Quotidien. Vocês têm Le Pain Quotidien aqui. E o que eles estão mostrando aqui, que os mais jovens frequentem, a mesa chamada comunitária, communal table. Todos os Le Pain Quotidien tem essas mesas comunitárias. Em vez de você ficar sentado num cantinho separado, você vem, senta ali, pega o laptop, conversa com o cara fofinho que está do teu lado, bonitinho. Próximo.
É o que chamamos do estilo familiar, que geralmente servem 3 refeições, né? Um pouquinho mais formais do que o informal fast casual. Isso aqui, quando você vai sair para jantar, quer trazer as crianças, é o tipo de restaurante que vemos nos hotéis. Se o hotel só tiver um restaurante, vai ser esse tipo de restaurante, que pode ser convertido do café da manhã, almoço e jantar, e você tem que projetar diferentes sentimentos, né? As cores do dia, da noite, no breakfast bar ali, uma luz mais brilhante, mais clara. Então você tem mais amplitude para o projeto do design do que nos outros tipos que eu falei. Você tem mais abertura. O outro chamado, eu chamo de neighborhood nice, o legal da vizinhança. Bem informal, confortável, um lugar ali, sabe, comparado com o design mais sério. Mas ainda assim ele não é, sabe, aquela coisa muito super elaborada, não, sabe, não tem aquela, não é aquela coisa chiquetérrima, né? É um lugar que você pode ir, eu tô cansado, quero sair para jantar e tal, quero ir num lugar legal, mas que não seja muito barulhento. E esse é o tipo que você vai acabar parando num restaurante desse. E normalmente não são franquias, são independentes, são o estilo, então é mais em relação ao tipo de alimento, de cuisine que eles servem, o gosto do proprietário. E aí, finalmente, temos esses chamados high-end, o topo lá em cima, né? O de alta qualidade, aquele que você vai para um aniversário de casamento, né? Isso aqui é um projeto que fizemos em Boston. E vocês estão vendo a grande diferença aqui entre esse e aquele que é menos caro, é que os materiais, a diferença dos materiais, se eles não estão preocupados com manutenção, porque eles têm uma equipe que vai fazer a limpeza, não tem 1 milhão de crianças que ficam correndo, derrubando refrigerante e bexigas que ficam... Então, aqui você tem bem mais oportunidades, imagine. Isso aqui, esse tipo de floral aqui num restaurante de família, não dura uma noite, né? As crianças, talvez, então... Aqui é muito mais ameno, a decoração é muito mais suave e mais oportunidades também para peças de decoração. E você tem mais a parte de arquitetura mesmo, né? Existe uma arquitetura envolvida na luz aqui desses restaurantes. Os acabamentos são mais suaves, mais ricos também. Talvez você vai querer pensar em iluminar os acabamentos, se for madeira ou se for brocado, coisas que você tem oportunidade de fazer um highlight, salientar. Você também tem esses tipos de restaurantes, têm orçamentos melhores também do que outros de franquias e outros que eu já falei. Eu acho que, na verdade, são os que têm os melhores orçamentos. De qualquer projeto que eu me lembre, são os que têm melhor orçamento. E aí, por último, o chamado bar. Não estou falando de... Não é aquele boteco de esquina, tá? Por favor. Mas aqueles bares mais elegantes, mais chiques, você vai para tomar um coquetel antes de jantar, você convida os amigos para vir tomar um drink, você come um appetizer e depois você vai para o jantar. Então, isso aqui é um lugar onde você tem a maior oportunidade, na minha opinião, de se divertir. Você pode soltar mesmo e jogar cores, o glamour. E esse é o motivo pelo qual todos nós entramos, talvez, nesse negócio, nesse mercado. Antes da gente se dar conta que tudo que a gente ia fazer era escritório de 5x5. Então, vamos falar um pouquinho sobre as diferentes áreas que podem existir nesses locais. Muitos lugares agora estão montando um bar no meio do restaurante. Não só na entrada, enquanto você está esperando, mas eles constroem um bar que é central, na parte central. Vocês estão vendo aqui que rodeia.
na parte central do restaurante. E você pode comer, não é só bebida, você pode sentar, pegar uma refeição ali. E é para pessoas mais jovens, normalmente focados, mas para pessoas também que querem, gente que quer ver outras pessoas. Você quer ver e ser visto. E você quer que outros te vejam no bar também. Então a iluminação aqui tem que ser não só clara o suficiente, mas ela tem que, sabe, quando você está sentado, a luz também te deixa fabuloso, né? Então essa luz tem que ser assim lisonjeira, né? Obviamente aqui a luz, muitos detalhes. Se tem aqui garrafas na parte do display, é mais adequado usar textura, materiais brilhantes e outra coisa que... Opa! Muitos restaurantes estão permitindo que as cozinhas sejam abertas, expostas aos convidados. Então, a peça central, normalmente, é o sushi bar, é combinado ali, e dá para você ver o pessoal cozinhando ali na parte interna. Ali, cozinha aberta, dá para ver o pessoal cozinhando lá dentro, e é ótimo isso. Mas, se você já fez cozinhas comerciais, normalmente as cozinhas comerciais são brutas, né? Coisa rústica, é uma coisa meio dura, né? O pessoal de cozinha é muito rígido, frio, a coisa muito achatada, a iluminação muito flat. Tudo bem, se é isso que eles precisam e querem. O problema é que quando isso está exposto à área de jantar, que tende a ser mais amena, mais dramática, mais quente, pode haver um pequeno um choque de percepção ali. Se você tem um restaurante desse tipo aqui, você precisa modular a iluminação da cozinha para que ela seja um pouquinho mais quente do que normalmente seria e modular a iluminação em volta daquela área, na parte do convidado, para que fique um pouquinho mais clara, para que você faça um degradê ali. A iluminação de varejo, muito bem. Há muitos tipos de iluminação de varejo, vou falar bem rapidinho, não todos os tipos, lógico. Eu não me interesso em alguns tipos de iluminação de varejo, eu não vou falar de todas elas. Mas o primeiro, o menor tipo de loja é chamado boutique. Você geralmente tem um espaço pequeno, uma loja pequenininha, a oferta de produtos é limitada, eles não vendem um monte de coisa, é um tipo de coisa normalmente, não vendem 1000 unidades, mas eles vendem uma profundidade maior de produtos. Se você então, se você vai... Isso aqui é uma loja que nós fizemos em Boston que vende bens feitos à mão de origem irlandesa. Então, se você quer alguma coisa irlandesa à mão, é tudo irlandês. Em Boston, isso tem um super significado. É uma cidade muito irlandesa, de imigração irlandesa. Então, isso aqui é um museu, a loja de um museu, a lojinha do museu, que é do sistema de trânsito de Nova York, o sistema de metrôs. É um local de souvenir para turistas. Você pode comprar uma caneca de café, um livro, uma camiseta, um boné, um trenzinho para o seu filho, ou qualquer outra coisa relacionada a trens e metrôs. Você vai comprar ali na lojinha. Isso aqui é uma loja de brinquedos que nós fizemos em Boston também. Tinha que ser... Ela é muito, muito menor do que aquelas lojonas. Então, a iluminação, o design de interior era muito mais contraste, highlight, de imaginação do que ocorreria numa loja que faz parte de uma cadeia. Eles acabaram de falir, né? Toys R Us, vocês ouviram falar, Toys R Us era uma loja de brinquedos muito grande. E é difícil que o pessoal entre nesse tipo de loja quando eles podem pagar menos para ir numa Toys R Us e comprar mais barato. Então, aí você tem os mercados gourmet. É que nem uma boutique, mas é para alimento, né? Em geral. Os produtos, os alimentos são especiais, né? Pode ser importado de um lugar especial, pode ser que eles tenham... eles têm todos os azeites possíveis, são especialidades, né? E aqui esse lugar, acho que é tudo italiano, não me lembro o que era o produto ali, mas eles têm preços bem altos,
porque é tudo importado e é tudo especialidade. Mas eles trazem uma sensação de boutique que vende alimento. Em contraste ao supermercado. Os supermercados têm iluminação geral muito mais e menos luz focal. Mas eu queria mencionar isso porque hoje em dia muitos supermercados têm sistemas secundários com iluminação auxiliar em alguns displays mais importantes. É a área de legumes e verduras ou o que quer que eles estejam tentando salientar. E aí, isso aqui é iluminação geral. Vocês estão vendo embaixo à esquerda ali. Não está highlight, está bem flat, bem plano. Não dá para ver nada de especial. Aqui já a iluminação está nesse display aqui. Você quer ver aqui o que tem nesse balcão. Lógico, não dá para fazer isso no supermercado inteiro. Então eles fazem em alguns lugares, eles escolhem. Outro ponto que eu quero mencionar é a área das geladeiras agora. Todos tem autoiluminação com LED. E geralmente com a temperatura mais fria de iluminação. Na Target, nos Estados Unidos, essas geladeiras têm detector de movimento. Se você entra no corredor dos freezers, na improbabilidade de que ninguém mais está ali naquele corredor, você dobra a esquininha, desliga a iluminação. Aí você vê todos ligando as geladeiras conforme você vai caminhando, descendo o corredor. Que é bem estranho. Então, o mais importante da iluminação é tomar bastante cuidado com a temperatura das cores e o espectro, a distribuição de espectro, que você tenha o suficiente de todas as cores na fonte de luz para iluminar de forma adequada cada pacote, que pode ser qualquer cor. E você não quer favorecer essa e não aquela. Então você tem que garantir um espectro pleno. Bom, seguindo agora a moda e joalheria. Os grandes lojas, boutiques têm lojas maiores e menores, mas se especializam normalmente em um tipo de produto, quer sejam joias ou vestimentas ou roupas. Eles vendem, não são generalistas, eles vendem um tipo de coisa. Com muita frequência a gente vê que a cor da iluminação está correlacionada com a marca que eles vendem. E a gente tem visto mais e mais isso. As lojas mais jovens, o pessoal, não as empresas mais jovens, mas quem está tentando atrair os compradores mais jovens, usam cores mais frias do que essas outras. Costumava ser uma lei antigamente de que uma loja de moda sempre tinha 3000K, mais branco, e halogênio, e agora a gente está vendo mais as lojas de moda com temperaturas mais frias, pé direito mais alto e mais luz natural. É aquele look fresh, aquela coisa fresca, né? Esses 3 slides aqui são da Tiffany, as 3 imagens. É Cooley Manhattan que fez, não foi o nosso escritório que fez a iluminação. E a tendência é usar mais frio por 2 motivos. Primeiro, se alguém já projetou joias ultimamente, a área onde as joias são guardadas ali, todos têm LED ali dentro. E o joalheiro, as lojas preferem ter essas cores mais frias também para esses estojos. Mesmo que o de 3000K tenha todo o espectro e faça o diamante brilhar, os joalheiros não acreditam nisso. Eles acham que a cor mais fria ressaltam mais a joia. Então, se você tem ali dentro da caixa da joia, você tem 4000 Kelvin, a luz geral tem que ser 3500, por exemplo. No caso da Tiffany, a cor deles da marca é azul. Então ficaria super estranho se toda a iluminação fosse muito quente, já que a cor deles é azul. Lojas de departamento nos Estados Unidos, a maioria delas são dinossauros, né? Já se foram, estão fechando. Temos algumas que sobraram ainda, mas... Isso aqui é a Macy's.
que tem nos Estados Unidos todos, mas os flagships estão em Nova York, né, as lojas maiores. E se tornou um ícone da cultura. Honestamente, eu não sei se o pessoal vai lá fazer compras, mas você vai lá para ter a experiência da Macy's. Na Macy's, eles gastam muito dinheiro na propaganda deles. Isso aqui é Natal, tem Papai Noel, tem toda a parte ali. Você tem que levar as crianças, e as crianças não tem nem muito o que fazer ali, mas na primavera, eu fui, 4 semanas atrás, um mês atrás, eles têm uma demonstração de flores, todo o lobby do primeiro andar, todo decorado com flores frescas. Eles fazem a manutenção, trocam toda noite e fica 10 dias a exposição ali. É fantástico, é maravilhoso o negócio. Mas, gente, traz tanta gente para a loja, eu acho que pela porcentagem, as probabilidades, e muitos acabam comprando, acabam fazendo compras. É uma loja de departamentos aqui na Ásia, embaixo à esquerda. Eu sei que ainda existem. Eu acho que muitas dessas chamadas lojas de departamentos ainda... elas já não têm todos os produtos, não tem mais móveis, tal. É mais vestuário e alguma coisa de maquiagem. Então a tarefa de iluminação hoje é diferente. E os shopping centers, né, os malls. Os normais, os shopping centers normais, regionais, também estão morrendo nos Estados Unidos, né? Eu sei, porque esse é o tipo de iluminação que eu fazia muito. 60% dos meus trabalhos eram de shopping centers nos Estados Unidos e, bom, a gente teve que se reinventar no nosso negócio. Os shoppings que existiam, que ainda duraram, que ainda estão abertos, são aqueles que se reinventaram. É o que a gente chama de architainment. Não é um lugar só para fazer compras como a Macy's. É o local que você vai para esquiar no gelo, fazer patins no gelo. Tem um playland para as crianças. Tem um conglomerado de cinemas gigantesco, tem até teatros de verdade, tem muito mais opções de restaurantes do que costumavam ter. Os shoppings antigos costumavam ter uma praça de alimentação, que você ia para se alimentar, né? Para você não morrer enquanto você estava fazendo compras. Agora eles incluem aqueles restaurantes mais formais, legais. Eles querem que você passe o dia no shopping. Nós não fizemos esses projetos aqui. Isso aqui chama-se o Mall of America. É o maior shopping dos Estados Unidos, eu acho. Eles têm um anexo adjacente que tem piscina, uma piscina gigante, um parque de entretenimentos ali, um aquário. Se eles pensam, sabe, você não vai lá comprar um sapatinho, você passa o dia lá. Então, para concluir, eu coloquei alguns slides desses projetos que eu mencionei, que eu já trabalhei, a gente está trabalhando em Moscou, para um desenvolvedor, developer. A gente completou 3 já. Estamos começando o trabalho de projeto do 4º agora. Todos são semelhantes, mas não são iguais, posicionados. Tem um anel viário em volta de Moscou e todos os 4 são posicionados em volta desse rodoanel. Eu ouvi dizer que eles estão no rodoanel porque o incorporador estava tendo uma briga com o prefeito de Moscou e o prefeito falou que ele não poderia construir nenhum shopping center dentro da cidade, então esse incorporador literalmente construiu o shopping na parte externa do último rodoanel. Então, tecnicamente, não está dentro de Moscou, do município. Ele está na divisa do município. Tá dentro do estado, mas não do município. Então, isso aqui é Moscou, isso aqui não é Moscou. Bom, então o tema, são chamados Vegas, é o tema. O tema desses shoppings, o estilo, é Las Vegas. Então, o que se tem em Las Vegas? As duas coisas que se tem em Las Vegas é tudo e demais. Você tem tudo e demais. Basicamente, então, é o propósito do design aqui. O primeiro, nós ficamos super surpresos, a equipe de iluminação com os designers de interior. A propósito, você tem uma equipe muito complexa de design. Tem um arquiteto, designer de interior,
uma pessoa chefe da parte de esquemática do projeto lá de Boston. Depois, esse design, a esquemática é interpretada por uma equipe que é como para chamado design build, construção por design. São arquitetos turcos que estão em Moscou, mas são todos turcos. E o pessoal da construção e arquitetos estruturais são russos. A base deles é na Rússia. E o meu trabalho, eu sou contratada direto pelo empreiteiro, pelo incorporador, e eu me comunico com todas as partes envolvidas, em inglês e alemão, sei lá. Mas eles fizeram zonas bem diferentes do que você tem num shopping center. As áreas são com estilos e aparências bem diferentes. Se você for a Las Vegas, por exemplo, em Nevada, no mundo real, você vai ver que tem um hotel chamado New York, New York. E é uma quadra de um outro hotel chamado Luxor, que tem o estilo egípcio. E fica uma quadra do MGM Grand, e tem um outro chamado Sahara, e tem outro chamado Alara, e outro chamado Ilha do Tesouro, Treasure Islands, os piratas pulando do barco, e tudo muito pertinho um do outro. Então eles pegaram esse conceito, eles não copiaram, mas eles pegaram assim, designaram uma equipe diferente de projeto para cada área. E eles trabalharam em segredo e depois se juntaram e falaram, o que você fez ali? Nossa, que legal, é surreal a coisa. Então, isso aqui é uma das passagens, saindo da praça de alimentos, no primeiro shopping, no primeiro mall. Isso aqui é uma área que ocorre em 2 dos 3 shoppings, chamado joalheria. É onde a parte de moda e de joias de ponta estão. Um tem 2 andares e o outro tem 3 andares. Bem luxuoso o acabamento, piso de mármore, todos os painéis, metais polidos. O vidro italiano customizado, candelabros. Aqui nós fizemos um estilo diferente dos candelabros customizados. Então, é um estilo, né? Tivemos depois, ao final das áreas de circulação, essas rotundas que servem para transporte vertical, né? Entre os andares. Esse design é semelhante ao que chamamos de Avenida da Moda, Fashion Avenue, que é modelado, é a base de um shopping chamado Fashion Center Las Vegas. É bem neutro, bem classudo. Esse aqui era a parte de entretenimento do primeiro projeto, onde eles colocaram tanto uma parte de patinação no gelo, quanto tipo uma área de brincadeira, com ali um carrossel, salto em bungee jump, tem uma área de videogames, um fliperama, basicamente. Não é só compras, não é só shopping, é para lazer, para brincar. Outra área agora, não fizemos nada muito maluco, né? Então vamos fazer uma coisa mais bizarra aqui, né? Bazar, perdão. Tem que ter uma cara de um bazar do Oriente Médio. E esse aqui, uma área chamada Ginza, onde basicamente toda a iluminação para a via ali de compras, o corredor, tem esses LEDs que mudam de cor, sincronizados com música. Então, à medida que você caminha, as cores mudam, a música muda. Quando estávamos projetando isso aqui, meu colega, o arquiteto-chefe do projeto, a gente falou, gente, isso é uma ideia terrível. A gente não vai ter luz geral suficiente. A iluminação vai distrair a fachada, você não vai conseguir ver as placas por causa da configuração. Você não tem linhas de visão. Então, se você está numa parte, você não consegue ver a loja que está lá na outra ponta. Isso é uma regra sagrada de design de shopping center. A linha de visão aberta tem que ter. 4 ou 5 outras críticas, obviamente, foram feitas ali, mas nos disseram que, assim, de bate-pronto, que
Isso aqui não era o projeto pra gente. Não é que se esperava que a gente fosse fazer compra ali. Então, faz. A proposta era pra gente mais jovem. E os jovens não teriam nenhuma dificuldade em caminhar numa área escura, com muita cor brilhante nos olhos, eles iam curtir e ponto. A gente devia calar a boca e fazer o nosso trabalho. No fim das contas, eu tenho que dizer que é confuso, sim, mas tem muita luz, tanta luz que vem das fachadas das lojas e das luminárias, que a sensação não é de escuro, realmente. Eu vejo as pessoas mais velhas realmente coloca a cabecinha ali, olha e decide ir para outra área. Essa aqui é a área de circulação geral, chamado Fashion Avenue. Foi desafiador para mim, porque quando começamos esse projeto, eu sempre dizia, a gente precisa ter um espaço normal, com downlights, as luzes para baixo, a iluminação geral, e depois a gente ia colocar a parte decorativa, mas me forçaram, ao invés disso, a fazer formatos estranhos, com alcovas e fendas. Eu tive que fazer um monte de cálculo para descobrir como que todos esses tipos e formatos de luz ficassem no mesmo nível de velas no chão, né? Funcionou, não sei nem como, mas acabou funcionando. No segundo projeto, ao invés de ter o Playland, a área que nós tínhamos antes para as crianças com toda aquela abertura, luz natural, no segundo projeto a gente teve um teto fechado e a coisa ficou um Rockefeller Center, né? O tema do segundo o tema era Nova York, nesse segundo shopping, e o Rockefeller Center ali. Há uma área de patinação no gelo, assim como tem em Nova York, na frente do Rockefeller Center, também tem ali. E temos um céu falso, né, um céu de mentiria. Esse aqui é uma praça de alimentação do primeiro projeto. Como a gente tinha o Rockefeller Center ali ao lado, esse estilo foi mais Art Deco, né? A mesma, década de 30 que o Rockefeller Center foi construído. Muitos detalhes a gente copiou do complexo do Rockefeller Center mesmo. E é isso, gente. Eu concluí. Muito obrigado.